Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 1. Eu estava orando esses dias, meditando. Qual é a mensagem de Deus para nós nesse ano que se finda e no novo ano de 2014 que abre as suas portas diante de nós, para nós vivermos esse ano na presença de Deus. E que mensagem que Deus tem para nós? E a mensagem de Deus hoje vai ser aqui baseada, ou melhor, vai ser o Salmo de número 1, tá bom? E a pergunta que eu gostaria de começar é: como você viverá o ano novo? Como você vai viver o ano novo? Como nós vivemos o ano que passou, o ano de 2013? Essa transição é um momento oportuno para nós fazermos uma reflexão na nossa vida. O cristão sempre tem que fazer essa reflexão, mas principalmente nesta época do ano. Então nós vamos ler o Salmo de número 1. Todo mundo achou? Diz assim o Salmo: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Gostaria de pedir que você agora fechasse os seus olhos e você orasse agora. Vamos levantar nossas vozes juntos em oração, pedindo que Deus fale conosco através da sua palavra, amém? Vamos orar? Ó Deus de bondade e de misericórdia, juntos, ó Deus, aqui nesta noite estamos na tua palavra. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, o teu auxílio, a tua ajuda, a tua graça, Senhor, para que eu possa, Senhor, transmitir a mensagem do Senhor, o recado do Senhor para os nossos corações, ó Pai. Dá-me graça, dá-me sabedoria, dá-me direção, e dá, Senhor, a todos nós ouvidos para ouvir aquilo que o teu Espírito Santo, Senhor, tem falado à sua igreja. Que nós possamos, Senhor, ouvir a voz do teu Espírito, ouvir a mensagem vinda, Senhor, do teu Espírito Santo, vivificada, Senhor, poderosa, Senhor, para os nossos corações, ó Pai. Fala, Deus, a cada um de nós aqui, ó Deus, que nossos corações sejam confrontados pela tua palavra. Consola-nos, quebranta-nos, Senhor, e transforma-nos, ó Deus, através da tua palavra. Oh Deus, nós oramos, eu oro, Deus, confiante em Ti, sabendo que conto com a Sua assistência, com a Sua bênção e com a Sua direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glórias ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então eu começo com essa pergunta: como você vai viver o ano de 2014? E esse salmo é muito propício para esse momento. E o livro de Salmos, eu li um comentário muito interessante do Dr. Carson, ele falando sobre o livro de Salmos, e ele escreveu um livro que fala sobre toda a Bíblia, e um capítulo que ele destaca o livro de Salmos. Sabe qual que é o título do capítulo? É O Deus que faz o seu povo cantar. Então por isso que nós temos o livro de Salmos na Bíblia, porque o nosso Deus é aquele que faz o seu povo cantar, o seu povo louvar,
o seu povo expressar sua gratidão, sua adoração, sua fé, suas aflições, suas dificuldades, né? Sua confissão, seus pecados, expor o seu coração diante de Deus. E o livro de Salmos, ele se destaca na Bíblia por causa disso. Todo mundo gosta de ler o livro de Salmos. Nem todo mundo gosta de ler Ezequiel, por exemplo. Mas o livro de Salmos nós gostamos mais por quê? Porque nós nos identificamos com os Salmos. Nós vemos no livro de Salmos o homem falando a Deus, o homem derramando o seu coração na presença de Deus. E não há livro na Bíblia melhor do que o livro de Salmos para nós aprendermos a orar, louvar e adorar a Deus. Aprendermos a desenvolver uma vida de comunhão com Deus através dos Salmos. E o livro de Salmos, ele também é chamado de o inário do povo de Israel, porque era baseado no livro de Salmos que o povo de Israel cantava, que eles também faziam as suas orações, que eles derramavam os seus corações diante de Deus. Mas porque o primeiro salmo da Bíblia, ele começa com um salmo de justiça, um salmo de sabedoria, um salmo que fala da importância de nós amarmos a lei de Deus, de nós amarmos a palavra de Deus. Irmãos, é porque Deus quer que os seus adoradores amem a sua palavra, guardem a sua palavra, tenham prazer na sua palavra. E veja que Jesus Cristo, ele já disse lá no Evangelho de João, no capítulo 4, que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. São aqueles que adoram a Deus por meio do Espírito Santo, que adoram a Deus por serem novas criaturas, por terem um relacionamento vivo com Deus por meio do Espírito Santo, e que também adoram a Deus segundo a verdade da sua palavra. Adoram a Deus segundo aquilo que Deus nos revelou acerca de quem Ele é e do que Ele requer de nós. Então, irmãos, Deus quer que o seu povo ame a sua palavra. E o Salmo faz um contraste entre o justo e o ímpio. E ele mostra o justo como aquele que guarda a sua aliança com Deus, que guarda o pacto que ele tem com Deus. E o ímpio, ele não se preocupa nem se ele tem esse pacto. E se ele acha que ele tem, ele não se preocupa em romper, em quebrar esse pacto com Deus. E eu queria fazer uma pergunta: você tem um pacto com Deus? Ou melhor, Deus tem uma aliança com você? Lembra-se daquelas palavras que nós nos lembramos na ceia? Quando Jesus Cristo disse: este é o cálice da nova aliança, do novo concerto, do novo pacto que Deus faz com vocês. E essa aliança, ela é selada pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus. Você tem um pacto com Deus? Deus espera que nós guardemos a nossa parte nesse pacto que Ele fez conosco. Ele teve a iniciativa de fazer essa aliança conosco. E a nossa parte é de amar a Deus, de obedecer a Deus e de vivermos como pessoas que pertencem a Deus, que estão em aliança com Deus. E o Salmo destaca isso. E eu creio que a mensagem, a ideia central do Salmo número 1 é que Deus, Ele faz distinção, Ele faz diferença entre o justo e o ímpio. Muitas vezes nós não conseguimos fazer essa diferença, mas Deus faz. Deus sabe quem é o justo, e Ele também sabe quem é o ímpio. E Deus trata o justo e o ímpio de formas diferentes, tanto nessa vida, como também no final de todas as coisas. Então nós encontramos esse contraste aqui no Salmo número 1. Em primeiro lugar, o Salmo nos fala da bem-aventurança do justo. O justo, ele é bem-aventurado. Do versículo 1 ao 3 ele fala sobre isso. E há traduções da Bíblia que começam, né? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Mas, irmão, ser bem-aventurado é muito mais do que ser feliz. Ser bem-aventurado é ser aquele tipo de pessoa que é alvo da graça e do favor especial de Deus na sua vida. Então, ser bem-aventurado é muito mais do que ser feliz. E o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele nos mostra o que é ser bem-aventurado, o que é essa bem-aventurança. E ele louva a Deus dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, ser bem-aventurado é ser abençoado por Deus, por meio de Jesus Cristo, com todas as bênçãos espirituais. E essas bênçãos remontam à eternidade. Elas são eternas, elas foram preparadas para nós antes da fundação do mundo, e essas bênçãos não terão fim, elas nos acompanham nessa vida, e estarão conosco por toda a eternidade. E essa bênção, ela não depende de circunstância. O justo, mesmo que ele passe por momento de pobreza, de escassez, de enfermidade, de provação, de dificuldade, ele nunca deixará de ser bem-aventurado, ele nunca deixará de ser abençoado por Deus. Então, irmãos, dá para a gente ter uma pequena ideia do que é essa bem-aventurança, essa glória que Deus concede ao justo. Mas aí o Salmo começa a falar do que o justo não faz. O justo não ouve os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O justo é cuidadoso em escolher as pessoas com quem ele se aconselha. O justo é cuidadoso em determinar a forma que ele vai viver. Ele não vive como todo mundo vive, ele vive de forma diferente. E o justo é seletivo com as pessoas a quem ele se associa, com quem ele tem comunhão. Hoje em dia, irmãos, se fala muito em ter unidade na igreja, em ter comunhão, em ter união. Mas, irmãos, essa comunhão, ela não é às custas da verdade da palavra de Deus. Então nós temos que ser seletivos até com as pessoas com que nós nos assentamos. E eu vejo aqui nesses versículos o que é o discipulado diabólico. Como é que é o discipulado diabólico? Primeiro eu começo ouvindo os conselhos ímpios, mundanos, contrários à palavra de Deus. Aí esses conselhos vão mudando minha forma de pensar. Aí daqui a pouco eu estou vivendo como os pecadores vivem. E a hora que nós vamos nos dar conta, nós passamos a estar assentados, unidos com aqueles que zombam de Deus, com aqueles que escarnecem de Deus. Irmãos, se nós não somos discipulados por Cristo, a gente acaba sendo discipulado pelo diabo. Pense, no ano de 2013, que conselhos que você deu ouvidos, que caminho você andou, que forma que nós vivemos no ano de 2013 e com que pessoas você se associou. Veja que a palavra de Deus diz que nós somos o santuário do Deus vivente, e nós não podemos nos unir às trevas, nós não podemos ter comunhão com as trevas, porque que comunhão há entre a luz e as trevas, ou entre Cristo e Belial? Então, o justo, ele é cuidadoso com as pessoas com quem ele se assenta, com quem ele participa. Que conselhos você vai dar ouvidos no ano de 2014? Em que caminho você vai percorrer? Que vida que você vai viver? Com quem você vai passar o ano de 2014? Já dizia o salmista no Salmo 16, né? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais está todo o meu prazer. O salmista tinha prazer nos santos de Deus, nos filhos de Deus, e estar com o povo de Deus. E veja, irmãos, que a nossa comunhão,
até entre os crentes nós temos que tomar cuidado, porque Paulo diz que se alguém se diz crente e é beberrão, é glutão, é adúltero, é mentiroso, é ladrão, com esse nós não podemos nem nos assentar para comer. Então, irmãos, no ano de 2014 nós devemos ser seletivos com quem nós vamos nos associar, quem vai fazer parte da nossa vida e da vida de quem que nós vamos fazer parte, porque é assim que o justo vive. Mas e do lado positivo, o justo ele vive uma vida piedosa. E como é que o Salmo descreve a vida piedosa? Em ter prazer na lei do Senhor, em se regozijar, se deleitar, se alegrar na lei do Senhor. E a lei do Senhor aqui significa a palavra de Deus. Irmãos, quem é que gosta de lei? No nosso país, infelizmente nós vemos que as pessoas não gostam de lei. Quando fala, mas tem aquela lei, que chato, né? Tem que seguir essa regra. Mas o justo, ele tem alegria na lei do Senhor. E veja como que a palavra de Deus, qual é o nome que é dado a ela neste salmo? É a lei do Senhor. O povo de Deus não é um povo que vive sem lei, não é um povo que vive sem regra, não é um povo que vive sem direção, sem orientação. O povo de Deus tem leis para regerem a sua vida, leis para organizarem a sua vida. Irmãos, e a lei de Deus, ela é uma demonstração do amor de Deus por nós. Por que que Deus nos dá leis? Sua lei, porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para nós. E o justo entende isso, e por isso ele tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele memoriza a lei, ele lê a lei, ele ouve a palavra, ele fala da palavra, ele pratica a palavra. A palavra de Deus tem autoridade sobre a sua vida. Ele crê que a palavra de Deus não é um livro qualquer, que é um livro santo, inspirado por Deus, que não contém nenhum erro, no qual você pode construir a sua vida, sem medo de ser envergonhado e de ser confundido. A palavra de Deus, meus irmãos, e por isso que o justo, por amar a palavra, ele então é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que metáfora tão linda que o Salmo nos deixa aqui. Ele é como uma árvore. Não foi ele que se plantou naquele ribeiro de água, mas ele foi transplantado por Deus para aquele lugar. A palavra não diz que Deus nos libertou do império das trevas? E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Então hoje nós fomos tirados da impiedade, tirados da perversidade do pecado, e fomos plantados na palavra de Deus. E aí o justo passa, por isso que ele ama, ele tem prazer na palavra de Deus. E como uma árvore ele cresce, como uma árvore ele se fortalece, como uma árvore ele aprofunda as suas raízes, como uma árvore ele produz fruto no tempo certo. E nessa palavra ele encontra seu alimento. Nessa palavra ele encontra o seu refrigério. Nessa palavra ele encontra a sua vida. Nessa palavra ele encontra a sua esperança. Como é que você quer passar o ano de 2014? Eu quero passar plantado nesse ribeiro de água perene, que corre, esse rio de vida, que é a palavra de Deus. Irmãos, e a palavra de Deus diz que essa árvore, suas folhas não murcham. O testemunho do justo não se enfraquece. O testemunho do justo não perde o seu vigor, não perde o seu viço. O calor, os ventos quentes podem soprar na sua vida, mas as suas folhas permanecem verdinhas. Por quê? Porque ele está plantado no ribeiro de água. Ele ama, ele tem prazer na palavra. E também ele dá o fruto no tempo certo, na hora certa. E Spurgeon, ele dizia que, aqui quando o Salmo diz que essa árvore produz o fruto no tempo certo, significa que em cada circunstância da vida do justo, ele produz o fruto adequado para aquela situação.
Então, na hora da aflição, na hora da dificuldade do sofrimento, qual é o fruto que o justo produz? A paciência. Na hora da prosperidade, na hora da fartura, que fruto que o justo produz? A gratidão. A gratidão a Deus, porque ele sabe, o justo sabe que ele não é o autor daquilo que ele está vivendo. Ele sabe que ele recebeu aquilo das mãos dadivosas de Deus. E em cada oportunidade que Deus dá, o justo, ele produz zelo, compromisso, dedicação, consagração em cada oportunidade que Deus concede na sua vida. E por isso, tudo que ele faz, prospera. Aqui não é a teologia da prosperidade aqui nesse versículo, né? Mas significa que o justo, ele vai permanecer firme, estável, alimentado, saudável, forte, em qualquer circunstância da sua vida, porque ele está arraigado na palavra de Deus. Como é que você quer passar o ano de 2014? Irmãos, eu quero ser essa árvore aqui. Eu quero ser essa árvore no ano de 2014. Mas e o Salmo fala aqui na segunda parte sobre a desgraça do ímpio. Porque se o justo é bem-aventurado, o ímpio está numa condição de desgraça, ou seja, a graça está ausente da vida dele. A graça falta na vida do ímpio. Ele não conta com o favor, com a misericórdia de Deus na sua vida. E por isso ele é como a palha. Irmãos, uma pessoa sem a graça de Deus, ele não passa de palha. Interessante, como é que você pode querer comparar a palha com a árvore, né? É algo até que não tem comparação. Mas é assim que é o ímpio. O ímpio pode ser importante no mundo, mas diante de Deus, por ele não contar com a graça de Deus na sua vida, ele não passa de palha que o vento leva. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o ímpio é o contrário de piedoso. O piedoso é aquele que ama a Deus, que teme a Deus e que quer viver de forma agradável a Deus. O ímpio é o contrário disso. Ele não teme a Deus, ele não ama a Deus, ele não enxerga seus pecados, ele não se arrepende. E ele não está nem um pouquinho preocupado em agradar a Deus, ele quer agradar a si mesmo, o ímpio. E por isso ele é seco, por isso ele é inútil, e por isso ele é levado pelas circunstâncias. O ímpio é assim, ele é levado pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas ansiedades. Ele é levado pelos seus desejos, pela sua cobiça. Ele é levado pelo seu coração enganoso e corrupto. Ele é levado, ele não tem firmeza, ele não tem estabilidade na sua vida. E por isso, ele é como a palha. E por último, em terceiro lugar, o Salmo nos fala da distinção que Deus faz, que Deus fará no final, entre o justo e entre o ímpio. Será que vale a pena seguir o caminho do ímpio? O Salmo apresenta dois caminhos para nós, né? Eu creio que Jesus, quando ele falou dos dois caminhos, ele se lembrou desse Salmo. Apresenta dois caminhos. Será que o caminho do ímpio vai dar bem? Vai terminar bem? O Salmo termina dizendo que os ímpios não prevalecerão no juízo de Deus. Irmãos, aqui nesta vida, muitas vezes os ímpios prevalecem. Muitas vezes eles ficam por cima da carne seca. Muitas vezes os seus desejos prevalecem. Mas diante de Deus, eles não prevalecerão. E naquela assembleia, naquela reunião celestial que haverá no céu, eles não permanecerão lá. Muitos ímpios hoje permanecem na Assembleia dos Santos, e muitos deles se convertem, né? Enquanto eles estão na Assembleia dos Santos. Eu era um deles. Eu não nasci justo, não, eu nasci ímpio. Mas Deus teve misericórdia de mim, e eu pude ser justificado. E você, tem essa experiência na sua vida?
Faz parte da sua vida essa experiência. Mas naquela assembleia que haverá no céu, os ímpios não vão ficar lá. Eles vão ser arrancados de lá. E o seu caminho terminará na destruição, na perdição. E o justo? Aonde termina o caminho do justo? O Salmo termina nos dizendo: porque o Senhor conhece o caminho do justo. Oh, irmãos, isso é um motivo para nós glorificarmos e exaltarmos a Deus. Quando a Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho do justo, Ele quer dizer que o justo pertence a Ele. A vida do justo pertence a Deus. E Deus cuida do justo. Deus protege o justo. Deus vela pelo justo. Deus guarda os seus passos. Deus o abençoa. Deus o livra. Se cumpre na vida do justo o Salmo 121. O justo é guardado na entrada, é guardado na saída. A sua alma é preservada pelo poder de Deus, porque Deus conhece o caminho do justo. Você se alegra com essa verdade, meu irmão? Por saber que Deus conhece o seu caminho, que Ele te ama, que você pertence a Ele, e por isso Ele cuida de você, Ele vela de você, Ele guarda os seus passos, Ele guarda a sua vida, e por causa disso você vai chegar incólume na Assembleia Celestial. Você vai chegar guardado, protegido, e apesar de tantas dificuldades da vida, você vai chegar ileso, porque Deus guardará a sua alma, Ele guardará a sua entrada e guardará a sua saída, desde hoje e para sempre. Irmãos, que promessa maravilhosa para a gente começar o ano de 2014, saber que Deus conhecerá o meu caminho, conhecerá a minha vida no ano de 2014, Ele estará comigo, Ele velará pela minha alma. Irmãos, se nós somos assistidos por Deus, do que mais que nós precisamos? Do que nós mais necessitamos? E terminando, quando nós vemos esse salmo, quem é que viveu perfeitamente esse salmo? Jesus. Porque Jesus, apesar dele ser o amigo dos pecadores, Ele não se misturou com os pecados dos pecadores. E quando Ele estava junto com os pecadores, Ele tinha um propósito, era de buscar e de salvar os pecadores perdidos. Ele estava entre os pecadores, mas Ele estava lá não tratando dos negócios dele, mas dos negócios do seu Pai, dos negócios do Pai Celestial. Jesus amava a palavra de Deus. Nós temos tantas citações que Jesus fez da palavra, porque a palavra estava no coração de Jesus. Na hora da tentação, Ele se valeu da palavra de Deus. Nas suas orações, Ele se valeu da palavra de Deus. Quando Ele estava pendurado naquela cruz, até as palavras que Ele citou eram palavras da Bíblia, das Escrituras, porque Ele amava a palavra de Deus, e por isso Ele foi como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Por isso Jesus Cristo floresceu, mesmo em meio à rejeição, ao desprezo das pessoas. Ele floresceu, Ele produziu frutos, e Ele tem abençoado a tantos, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então nós temos que adorar esse Jesus. Irmãos, esse salmo fala que o justo é bem-aventurado. Mas como é que a gente faz se a Bíblia diz que não há nenhum justo? Nenhum sequer. Não há nenhum justo. Mas há uma forma de nós sermos justificados diante de Deus. É pela fé em Jesus. E o Senhor então, Ele vai transformando o nosso coração. E nós vamos passando a ter amor pela palavra de Deus. Isso, irmãos, são marcas de uma pessoa que pertence a Deus. O Jonatas leu aqui 1 João falando dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Aquele que ama a Deus vai passar a amar a palavra de Deus, e por isso sua vida será como uma árvore frondosa, frutífera, estável, saudável, e que será cuidada
pelo Pai Celestial. Mas irmãos, quando nós vemos esse salmo, eu já me encontrei devedor diante desse salmo. E você? Você já conseguiu viver esse salmo aqui todinho? E eu ainda não consegui viver esse salmo. Mas irmãos, mesmo que ainda nós não conseguimos viver perfeitamente esse salmo, lembrei daquele versículo, pastor, de Provérbios que diz: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que a cada dia ela vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. E como dizia aquele corinho que a gente canta, dia perfeito na presença de Deus. Irmãos, nós ainda não conseguimos viver perfeitamente esse salmo, mas pela graça de Deus, você pode ir vivendo cada vez mais ir se desvencilhando de conselhos ímpios, cada vez mais se afastando do caminho dos pecadores, cada vez mais se afastando de qualquer associação com aqueles que zombam de Deus. E a cada dia você ir amando mais a palavra de Deus, e você ir pedindo para o Senhor: Senhor, inclina o meu coração para os teus mandamentos, inclina o meu coração para a tua palavra. Senhor, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos para que eu possa compreender as maravilhas da tua palavra, e nela eu possa me deleitar, nela eu possa me alegrar, nela eu possa me fortalecer, nela eu possa orientar a minha vida. Você pode orar isso a Deus, e eu creio que essa é a melhor oração que você pode fazer para o ano de 2014. Como é que você pretende viver esse ano? Irmãos, a gente já tem que começar de joelhos, pedindo perdão para o Senhor, confessando para o Senhor, muitas vezes, uma forma de viver ímpia que nós temos, atitudes ímpias, palavras ímpias, pensamentos de ímpios que estão no nosso coração, e pedindo que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para a gente se desvencilhar de tudo isso e sermos essa árvore frondosa que vive e cresce para a glória de Deus. Eu gostaria de terminar citando 3 João, versículo 2, que são os meus votos para os irmãos. E ele diz assim: amados, acima de tudo, eu faço votos pela vossa prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa alma. Assim como a alma de vocês é próspera, assim como a vida que vocês têm com Deus ela é próspera, que assim também os irmãos tenham saúde, que assim também os irmãos tenham prosperidade nos seus negócios, nos seus trabalhos, nas suas lutas, tenham prosperidade na sua família, que assim Deus possa sempre auxiliar os irmãos, para que nós possamos continuar juntos, glorificando a Deus no ano de 2014, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra não nos deixa enganados e nem confundidos, mas nesta noite, Senhor, nós queremos tomar esta decisão. Eu tomo esta decisão, e sei, Senhor, que muitos irmãos aqui também querem isso, viver como o justo vive, viver como pessoas bem-aventuradas vivem, Senhor. E por isso nós pedimos o teu auxílio e a tua graça, Pai. Ó Deus, se há alguém aqui entre nós que ainda não foi justificado, que ainda tem sido como a palha, levado pelo vento, pelas circunstâncias da vida, ó Deus, que nesta noite esta vida possa se render a Ti, possa se entregar a Ti e se tornar uma pessoa bem-aventurada, Pai. Ó Deus, e nesse ano que abre suas portas para nós pedimos a tua graça, nós pedimos tua bênção, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor incline os nossos corações para a tua palavra. Ó Deus, que nós sejamos pessoas que amam a tua palavra, que leem a tua palavra, que vivem a tua palavra, que falam, que transmitem, Senhor, que cantam, que oram a sua palavra, Pai. E assim, ó Deus, nós seremos firmes, fortes e frutíferos em cada tempo determinado pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem algum recado, pastor? Que Deus abençoe os irmãos, e vamos estar juntos lá no culto de passagem de ano, no Grebe.
Dê um abraço no seu irmão aí, amém?